Você já parou para pensar em quantas oportunidades deixou passar esperando o momento certo? A vida é curta e o tempo não espera por ninguém. Deus nos lembra que hoje é o dia da salvação. Não adie mais a decisão que pode transformar sua vida para sempre. Neste vídeo, você vai descobrir por que é urgente buscar a presença de Deus e entregar o seu coração a Jesus agora mesmo. Prepare-se para uma reflexão que pode mudar o seu destino. Não, graças a Deus. Boa noite. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante. Me ensina a te adorar, Senhor. Ensina a te adorar, Senhor. Buscar a tua face, buscar a tua face. Eu quero te render, meu Pai. Eu quero te render, meu Pai. Adoração dos anjos, adoração dos anjos. E vem purificar meu ser, vem purificar meu ser. Me lave em tuas fontes, me lave em tuas fontes. Me ensina a descer, Senhor. Me ensina a descer, Senhor, para alcançar teus montes, para alcançar teus montes no coração. Coração, te ergo o altar, te ergo um altar. Incenso de louvor, incenso de louvor. Eu vim para te ofertar, eu vim para te ofertar. Invade a alma, como a tua luz, com a tua luz. A honra e a glória a ti, Senhor Jesus. No coração, coração, te ergo um altar. Incenso de louvor, incenso de louvor. Eu vim para te ofertar, eu vim para te ofertar. Invade a alma com a tua luz, com a tua luz. A honra e a glória a ti, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é tua, não sobra para mais ninguém. No nome de Jesus, nós entramos agora em oração. Nos perdoe de todos os nossos pecados, mas nos ensine a te adorar, a te servir, a fazer a tua vontade. Senhor Jesus, o Senhor diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nós estamos aqui para aprender. Tenha liberdade, Espírito Santo, para nos ensinar o que não aprendemos ainda, para nos lembrar o que nós esquecemos, para nos exortar. Tenha liberdade total, Espírito Santo. Se o Senhor não agir, não vai acontecer nada nessa reunião. É o Senhor que convence o pecador do pecado. É o Senhor, meu Pai, que revela o Senhor Jesus. Então, Espírito Santo, o Senhor é soberano. Isso é como o vento que sopra onde quer, a hora que quer, que pode fazer o que quiser. Faz haver transformação, salvação, faz haver um avivamento dentro dessa criatura que veio hoje aqui de todo o coração e te busca com todas as forças. Abençoe, meu Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui para te ouvir. Obrigado por ter me tirado das trevas e ter me trazido para a luz. Obrigado por me dar entendimento espiritual. Obrigado pela tua misericórdia que tem sido grande para comigo. Obrigado pela tua palavra que me norteia, que me guia, que é minha bússola. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pelo teu Espírito que me sustenta, que me consola, que me renova, que me fortalece, que me ajuda tanto. Pai, essa reunião apresento a Ti, que ela seja uma bênção na vida de todos os sinceros que vieram aqui hoje se derramar, Te buscar, se encher de Ti. Em o nome de Jesus, eu entrego essa reunião nas Tuas mãos. Levante as mãos e diga: meu Deus, que eu saia daqui bem, que nessa reunião o Senhor tenha total liberdade para agir na minha vida, para falar comigo, para me despertar e me ajudar. Eu quero desenvolver minha salvação, investir na minha comunhão contigo. Por isso eu estou aqui. Tome nas tuas mãos a minha vida e esse culto que nós oferecemos a ti. Diga amém. Amém e graças a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Graças a Deus. Levante a Bíblia aberta em 2 Coríntios. Meu Pai, nosso Pai, fala conosco agora em nome de Jesus. A tua palavra que nos lava, que nos fortalece, que nos faz enxergar a nossa realidade. A tua palavra para nós é tudo. Por isso nós fazemos esse silêncio para só o Senhor falar. Aqueles que estão interessados, meu Pai, fale com eles. Não deixe eles saírem daqui sem te escutar. Espírito Santo, eu sei que mais uma vez o Senhor está tentando nos fortalecer, nos salvar. Ponto. Usa a minha boca, abre o entendimento de todos e que os ouvidos espirituais não estejam tampados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Nós vamos falar hoje sobre a porta do lixo. Tinha uma porta em Jerusalém, onde todo o lixo da cidade era tirado e passava por essa porta. Essa porta não entrava nada por ela, só saía. Sujeira não tem que entrar em nós. Sujeira tem que sair. O problema é que tem pessoas deixando a sujeira entrar e depois não adianta reclamar. Poxa, e o mal está me perturbando. Eu estou sofrendo. Claro, se você está alimentando os demônios com seus pecados, você não quer que ele te perturbe. Você não quer que ele perturbe o seu sono. Você não quer que ele tire sua paz se você alimenta ele. Se isso aqui fosse um terreno baldio e houvesse lixos aqui, por mais que jogássemos veneno para os ratos, para as baratas, para as moscas, os insetos, mataria alguns, mas depois vinham mais, porque vem sujeira. O diabo é chamado de espírito
sei como está a sua vida espiritual, mas eu queria que você pensasse hoje, tivesse olhos para enxergar o que Deus está te mostrando que Ele quer tirar da sua vida. Ele quer que você abra a mão, que você ponha para fora da sua vida. E 2 Coríntios 7:1 diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda o quê? A imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olhe agora para mim, por favor, e preste atenção no que eu vou falar. O Espírito Santo, ele mostra a tristeza de Deus. É quando ele te mostra um erro e você não abre mão desse erro. A tristeza de Deus e o Espírito Santo, ele fica triste. Nós podemos entristecê-lo. Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade Divina. Ele é Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é Deus. E ele pode se entristecer, ele pode se apagar na sua vida. O papel dele é nos convencer do pecado, é nos guiar, é nos ensinar, é nos fazer lembrar da palavra de Deus. Mas ele pode ser apagado na nossa vida. Nós não podemos brincar. Quem brinca com fogo se queima. Quem brinca com as coisas espirituais se dá mal, mas se dá mal mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na versão atualizada, eu vou colocar um versículo agora, no telão. Queria que você lesse no telão, porque está na versão atualizada de Provérbios 1. Coloca, por favor, 132. Olha o que diz aí. Diz assim: Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de que, de bem-estar os leva para onde? A perdição. Olha para mim, muitas pessoas estão mal espiritualmente, mas na cabeça dela elas estão bem. É aquele tipo de marido que está traindo a mulher e fala: não está acontecendo nada, eu estou bem. É aquela pessoa que está com mágoa. É aquela pessoa que se afastou da presença de Deus. É aquela pessoa que não ora mais, não jejua mais, não vigia mais. Ela está dizendo: tá tudo bem, estou ótima. Estou ótimo. Não, você não está ótimo. Você está com uma sensação porque não aconteceu nada de ruim, que você está bem. Mas você está no caminho daquele ladrão que faz um assalto e se deu bem, e daqui a pouco quer fazer outro, e depois outro. E como é que termina isso? Termina na cadeia, termina morrendo cravado de bala. E como é que termina a brincadeira com as cores de Deus? Termina no inferno. É uma sensação de que a pessoa está bem, mas no fundo, ela sabe que não está. E o Espírito Santo tenta salvar. Ele não obriga, mas ele tenta, porque ele te incomoda com coisas que antigamente você fazia e não se incomodava. Ele te incomoda, ele fala, ele diz: isso aqui não está certo. Para com isso, se afasta disso, e isso não é bom para você. Ele fala, mas ele não obriga. A Bíblia diz que Deus pode ficar contra nós. Aí está o problema. Lembra nas cartas do Apocalipse Deus dizendo assim: tenho porém contra ti, contra você. Você sabe o que é Deus contra você? A Bíblia diz: pecando o homem contra o homem, Deus será por árbitro. Pecando porém contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se você tem problema com qualquer homem, Deus te livra. Se você tem problema com qualquer demônio, Deus te livra. Agora, se você tem problema com Deus, quem te livra? Leia Isaías 63, versículo 10. Me deu tanto temor quando li esse versículo ontem à noite. O Espírito Santo pode estar contra a gente. Abre aí, vale a pena conferir. Vale a pena. Volte um pouquinho. 6310. Acharam? Posso ler? Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram o quê? Rebeldes e contristaram os seus Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em quê? Inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Não se brinca com as coisas de Deus. A vida com Deus tem que ser levada a sério. Do contrário, eu posso ter o maior problema de perder a minha salvação, que perder minha comunhão com Deus, de achar que estou bem estando mal. Por isso que quando o Senhor Jesus voltar, vai ter muita surpresa. Muita gente vai ficar. Eu vou te ensinar uma coisa: nunca durma em pecado. Nunca durma com a sua consciência te acusando de alguma coisa. Nunca. Porque Jesus pode voltar e você está dormindo. E quando acordar, você ter ficado ouvindo a pior notícia. Jesus voltou e você ficou. Você vai dormir, avalie sua vida. Peça perdão, se conserte. Teve algum problema com alguém, resolva. Mas não durma sem ter certeza que você está dormindo salvo. É para nós dormirmos e nós acordarmos com a certeza da nossa salvação. Nós não podemos brincar com isso. Você ainda tem dúvida que o Senhor Jesus está às portas? Eu não tenho. A terra está tremendo. Ontem teve um terremoto 7,6. Atingiu alguns países a Ilha Caimã. Nós estamos vendo coisas acontecendo uma atrás da outra. Eu nunca vi tantos aviões caindo como estão caindo agora. Nunca vi. Semana que passou até aqui em São Paulo, né? Caiu um avião.
Achar agora o avião que estava sumido no Alasca. Caiu mais um. Toda hora uma coisa. Já estão falando que esse ano de 2025 tá sendo mais quente. As chuvas, você tá vendo a força. Chega a dar medo umas pessoas que ficam coitadas, preocupadas quando começa a chover. Porque as pancadas estão fortes. Você tá vendo a multiplicação dos falsos profetas. Cadê que não fala de salvação? Porque isso não dá ibope. Isso não dá bope, mas isso gera salvação. Isso gera temor. Ó o que ele falou, amados. Ó como ele irrita. Ó como Paulo tá falando com a igreja de Coríntios. Amados, purifiquemo-nos. Purifica sua carne, seu espírito. Se limpa dos pecados da carne, limpa sua mente. Você tem que avaliar sua vida sexual. Está agradando o diabo? Você está vendo pornografia? Você está indo na onda do diabo? Você está fazendo coisas erradas? Pare. Avalie se você está idolatrando alguém, alguma coisa, colocando alguém no lugar de Deus. Se avalie. Se avalie se alguma sujeira entrou em você, para que você abra a mão. Ainda que você diga, bispo, eu não tenho forças. A iniciativa tem que ser sua. Se Deus vê você lutando contra isso, Ele te dá condições de vencer. Mas começa em você. Começa em você. Nós não podemos brincar agora. Nós somos a noiva. E a noiva não pode chegar no casamento suja, descabelada. Você já viu noiva chegar assim no casamento? Não. Como é que ela chega? Quem já casou aqui? Como é que você chegou? Toda suja, parecendo a bruxa dos anos 70. Não foi assim? Com roupa velha, jogada. Todo mundo se assustou. Foi assim como é que a noiva vem toda arrumadinha, limpinha, né? Escute, por favor. Todo mundo fica esperando a noiva entrar. Nós somos a noiva. Talvez você diga assim, bispo, mas Jesus está demorando tanto porque Ele quer salvar o máximo de pessoas. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele quer salvar o máximo. Talvez se Ele voltasse ontem, você não estaria salvo. Mas Ele está te dando mais uma chance hoje, porque Ele é misericordioso. Ele é misericórdia, mas não abuse dessa misericórdia. Porque a porta ainda está o quê? Como é que a porta tá? A porta tá assim, ó. O problema é se ela se fechar, e ela está se fechando. O problema é ela se fechar e você tá do lado de fora. Aí não vai adiantar. Me perdoe, Senhor. Senhor, abre a porta. Senhor, me ajude. Senhor, eu vou mudar. Não adianta lamentar. Ou está do lado de dentro, ou vai gemer. Quantas vezes você ouviu falar da volta de Jesus? Você crê que Ele vai voltar? E por que você balança a cabeça? Diz que crê e não se prepara e não muda. E não abre mão de certas sujeiras que Deus te mostrou que não se agrada disso. Que quando você comete, você pode até achar gostoso na hora, mas depois te constrange, te faz mal. Você sabe que te faz mal, te deixa em dúvida com a sua salvação. Por que você não larga? Por que você não larga as amizades erradas? Você acha que o diabo vai usar estranhos para nos derrubar? Não, porque desde criança você ouve, não se abra para estranho. Você aprendeu isso quando era criança. Então o diabo não vai trabalhar com estranhos. Ele vai trazer pessoas para ele influenciar que são próximas a você. Amizade de infância, pessoas que você deixa elas se aproximarem, te influenciarem sem te levar para Deus. São pessoas que quando você erra, elas te apoiam porque não são amigos de verdade. Te apoiam. Você pode pior besteira, estão assim, ó. O que o diabo está usando para te levar para longe de Deus. Ninguém te salva, só quem te salva é Jesus. Mas tem pessoas influenciadas pelo diabo que pode tirar nossa salvação. Não nos salva, mas pode nos atrapalhar. Você lembra das 10 virgens? 5 prudentes, 5 necessas. Quando as 5 necessas foram pedir o azeite, que elas disseram, não vou dar não, vá comprar, vá pagar o preço, vai que eu dê e falte para mim. Você acha que eu vou comprometer tudo que eu construí com Deus esse tempo todo por causa de alguém? Sinto muito para comprar. Ponto. Tá dando para você entender? Olha como você tem que enxergar a sua vida espiritual. Quando o diabo quis influenciar Jesus, você acha que ele usou um estranho? Ele usou, sabe quem? Pedro. E Jesus disse o que para Pedro? Ele não disse, sai Pedro. Ele disse, arreda Satanás. Porque ele viu que aquele pensamento, aquela conversa, era do diabo. E Jesus foi curto e grosso. Mas de repente você tem amigos fofoqueiros. Amigos que só falam besteira para você. Nós não gostamos de ouvir a verdade. Vou falar uma coisa para você. Uma das pessoas, se não é a que mais me ajuda em relação à minha salvação, minha esposa. Porque ela me diz a verdade. Ela me diz a verdade. Se ela me vê empolgado com qualquer coisa, poxa, gostei tanto do culto hoje. Ela fala, vai orar. Não acho que você é alguma coisa não. Põe sua barba de molho. Vigie. Tá sempre me falando a verdade. Eu sei que é pro meu bem pra eu não inflar. E lá na frente eu me esborrachar. Então se tem uma aqui que me esvazia sempre, chama-se Rose.
A vida toda, esses anos todos, eu tô com ela desde meus 16 anos. Todas as vezes que eu fui chamado a atenção porque eu errei, eu cheguei pra ela e falei: pô, amor, tomei uma bronca hoje. Ela falou: aconteceu isso, bem feito. Ótimo, é pro seu bem. Tá de carinha feia, por quê? Foi você que errou? Não erre mais. Valeu, Rose. Ela valeu. Hã? Mas se não fosse uma pessoa que quisesse meu bem, ia fazer o quê? Ah, peraí, pô. É injustiça fazer isso com você. É injustiça. Hã? Eu me cerco de pessoas que me ajudam espiritualmente. Quando eu vejo qualquer conversa ruim, eu tô fora, porque eu quero chegar até o fim. Eu quero a minha salvação. Eu quero ir pro céu. Eu não sei o que você mais deseja. Tem gente dizendo assim: poxa, já passou da hora de eu casar? Já passou da hora de eu comprar minha casa própria? Tá bom, mas será também que já passou da hora de você se batizar? De você largar amante? De você largar mentira? De você perdoar? De você largar as coisas erradas? Será que não já passou dessa hora também? E Deus está esperando para salvar você? Sabe como é que um pastor nosso morreu semana passada? Ele estava com o microfone na mão para começar o culto, caiu e morreu. Semana passada a morte chamou. A morte chegou, como foi ele, poderia ter sido eu, poderia ter sido você. E aí? E qual que é a verdade a seu respeito? Será que não tem uma sujeira aí que já está enraizada? Tá uma crosta aí de sujeira e Deus está tentando tirar. Deus está tentando limpar, mas você não deixa. Será que você tem entristecido o Espírito Santo? Apagado o Espírito Santo? Ou você é a pessoa que está vigiando e cada dia está mais acesa? A minha cachorrinha me ensinou uma coisa tão forte essa semana. Ela vomitou, e na hora que ela vomitou, quando eu vi, eu me levantei. Você acredita que ela ia voltar para pegar de volta? Ele ia comer de volta? Porque isso é do cachorro, da natureza canina. Isso é do cachorro, ele come o vômito. Se você deixar, eu tive que segurar ela e tirar de lá e limpar. Não leva a voltar para lá. Assim como é a natureza do porco. Você pega o porco e lava ele, deixa ele bonitinho, pode até colocar perfume. Ele vai voltar para onde? Para a lama. Mas você não é porco, você não é cachorro. Você é ser humano, você tem inteligência. Você volta para a vida errada se você quiser. Você se arrebenta se você quiser. Porque o que você ouve de palavra de salvação, o que você ouve de palavras que traz temor, e você é um ser que pensa, você é inteligente, você sabe que sua vida está indo embora. Você sabe que está acabando. Você sabe que cedo ou tarde nossa vida vai acabar aqui. Você sabe disso. Agora eu não sei se você está brincando com isso. Se você é uma pessoa de Deus, como diz em João 15, versículo 1, Deus está sempre conseguindo te limpar para você dar mais frutos. Olha o que diz aqui em João. Vá um pouquinho para frente. Esse versículo é extraordinário. 15:1. Posso ler 151. Põe na tela inteira. Ele diz o que aí? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, o que acontece? Atira e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais frutos. Mais fruto. Agora leu 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha para mim, por favor. Quando você dá ouvidos a essa palavra, ela te lava, ela te limpa. Essa palavra já condenou o mundo. Essa palavra já se cumpriu trazendo dilúvio e matando todos os seres humanos, menos a família de Noé. Essa palavra é verdadeira e Deus tem tentado te lavar com essa palavra. E quando você dá ouvidos e se submete, então essa palavra te limpa, te deixa purificado. É isso que o Espírito Santo quer, que haja uma purificação na sua carne e uma purificação no seu espírito, na sua mente. Ele quer que os pensamentos de Deus estejam na sua cabeça. Ele quer você vigilante, salvo. Sabe como é que Deus fala na palavra dele sobre a volta de Jesus? Paulo falou isso. O próprio Senhor Jesus disse que a volta do Senhor Jesus seria como um ladrão à noite. Ladrão. Não vai dar para se preparar não, tá? Não vai dar para parar na hora se arrepender não. Vai ser como um ladrão. Vai pegar muita gente de surpresa desapercebida. Nós temos que viver crendo que isso pode acontecer a qualquer momento. É assim que o cristão vive. Não é relaxado, não é frio, não é fraco, não é misturado com o mundo. É separado para ser salvo. Não tem sentido você ficar dentro da igreja para ir para o inferno. Não tem sentido você ficar dentro da igreja brincando. Não tem sentido. É sua alma que está em jogo. Quem vai poder fazer alguma coisa por você? Deus, só você mesmo. Agora nós vamos participar da Santa Ceia. Tomara que você entre antes que a porta feche. Tomara que você tenha de fato temor com a sua alma. Eu fico preocupado. Eu fico muito preocupado como eu queria que todo mundo aqui tivesse limpo. Saísse daqui limpo.
Talvez assim. Ah, bispo, o senhor exagera muito. O senhor fala de um jeito que queria ter palavra para falar mais forte. Queria ter palavra para falar mais forte ainda, para trazer temor para você. Sabe por que eu não cheguei atrasado aqui hoje? Porque eu tenho relógio. Porque eu fico olhando pro relógio antes do culto. Tá na hora. Falta 10 minutos. Falta 5 minutos. Tem um relógio espiritual também, que nós temos que estar de olho em tudo que está acontecendo no mundo. Jesus está para voltar. Tá perto. Amém. Relógio espiritual que faz nós ficarmos antenados com Deus em comunhão, para não perdermos o que Ele preparou para nós. Ele preparou o céu para nós. Ele preparou a vida eterna. Tomara que você esteja realmente com a sua fé bem afiada. Tomara que em vez de estar entristecendo o Espírito Santo, você esteja alegrando a Ele. Tomara que você esteja limpo. Agora só escute, por favor. Isso é importante, esse silêncio para a gente pensar. Tomara que você esteja aqui de fato para resolver sua vida com Deus. É Ele que está falando com você. É Ele que está incomodando você para você mudar, para você deixar. Não dê desculpas porque Ele não vai aceitar. É tempo de salvação, de temor. Fique em pé no seu lugar, por favor. Tem uma santa ceia na frente da sua cadeira. Pode pegar, por favor. Se você quiser, olhe aqui para mim, para você entender. Eu não estou nos seus sapatos. Eu não sou você. Eu não posso te obrigar absolutamente nada. Eu posso te ensinar. Você obedece. Você dá ouvido se você quiser. Mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. E Ele sabe que eu fico preocupado com o que eu vou pregar. Porque eu não sei o que eu vou pregar. E eu peço para Ele me ajude. Usa a minha boca. Mas quando acabo os cultos, eu saio em paz. Em paz. Se você mudou, não mudou. Se seu marido não mudou, se sua esposa não mudou, se seu filho, sua mãe que frequenta aqui não mudou, eu fiz a minha parte. Eu saio, se tem uma coisa que eu saio quando acabo o culto, eu durmo em paz. Eu durmo em paz porque eu falei o que Deus queria que eu falasse. Eu não quero. Espero que você também não queira. Que o dia da volta de Jesus seja uma surpresa para você. Eu não quero que você chegue aqui assustado. Cadê? Cadê fulano? Cadê Belano? Cadê o bispo? Cadê o pastor? Cadê a igreja? Eu não quero. Se você não quer, se cuide porque isso está perto de acontecer. E nós corremos o risco também de morrermos a qualquer momento. Pastor que morreu não tinha idade avançada não. Tá 50 e poucos anos. Tava com o microfone na mão. Caiu e morreu. Aliás, eu nunca vi tanta gente morrendo tão novo, infartando, como nós temos visto ultimamente. Sua alma vale mais do que o ouro. Se você diz assim, bispo, eu entendi tudo. Eu quero me purificar, eu quero me limpar, eu quero a ajuda de Deus para apagar o meu passado. Venha aqui na frente, não venha por vir, não venha. Se você de fato quer se limpar, você tem alguma coisa suja na sua vida, você quer pedir para Deus tirar alguma coisa que Ele está te incomodando, alguma coisa que você voltou, talvez você voltou para o vômito, voltou para a sujeira de novo. Voltou a ver pornografia, voltou a falar palavrão, voltou a fazer besteira, voltou a andar com quem não deve, voltou para ambientes que não é para você. E de repente você voltou a ficar frio, a parar de orar, parar de jejuar. Deus está te chamando. Vem, quando chegar aqui, feche os olhos, venha cantando essa música. Cuidado com as coisas que você está se envolvendo. No abismo que você está descendo, tenha cuidado para não sofrer. Cuidado com a proposta que o mundo oferece. Um colorido que só lhe envaidece. Ele engana e quer te ver sofrer. Cuidado. Você já sabe de toda a verdade que te liberta da maldade. E abre os olhos do teu coração. Cuidado. O fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado. Deus diz pra você, cuidado. Há uma voz que te fala fundo e baixinho. Que lhe induz a desviar do caminho. E arrastando para a perdição. Cuidado pelos caminhos que você tem andado. Com as vozes que você tem escutado. O seu futuro quem escolhe é você. Cuidado. Você já sabe de toda a verdade. Que te liberta. E te liberta de toda a maldade. E abre os olhos do teu coração. Cuidado. O fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado. Deus diz pra você,
Meu Senhor, parece que as pessoas não enxergam o que estão vendo acontecer. Parece que a cegueira no mundo é generalizada. Nunca estivemos tão perto da tua volta. Não é hora de brincarmos, de vacilarmos. Não é hora de perdermos a salvação, de nos iludirmos com esse mundo, de procurarmos prazeres para nossa carne. O Senhor nos chama para a purificação. Hoje é dia de faxina, de limpeza, espiritual, de se avaliar, de procurar a sujeira. É tão triste quando o Senhor mostra algo para nós e nós não abrimos mão. É tão triste para o Senhor quando o Senhor avisa tanto e a gente cai no mesmo erro. Nós estamos fazendo mal para nós mesmos, para a nossa própria alma. O Senhor disse: os loucos vivem nessa impressão de bem-estar. Loucos porque estão fazendo as coisas erradas, como se não fosse ter consequências. Às vezes a pessoa está fazendo tudo errado e está sorrindo como se tudo tivesse bem. Claro que vai ter problema lá na frente. O pior, meu pai, não é nem ter problema aqui agora. O pior é ter problema no dia do julgamento. O pior é ter problema depois da morte. O pior é ter problema com o pecado e a morte chegar e o fim chegar. Senhor, usa de misericórdia. Mais uma vez, usa de compaixão. Salva o perdido que está aqui hoje orando comigo. Levanta o que caiu. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para dizer que a porta ainda está aberta. E se ela não entrar depressa, vai custar caro, vai custar eternidade. Não adianta chorar, gritar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não vai ter mais jeito. Depois que a morte chegar, é tão difícil ganhar uma alma. É uma luta tão grande, meu Pai. Mas eu quero ganhar pelo menos uma alma para ti hoje. Dai-nos uma alma hoje. Convence quem está com sinceridade te pedindo ajuda. Porque voltou pro lamaçal, pro vômito. E ela sabe que não é o lugar dela na sujeira. Ela não quer te entristecer, Espírito Santo. Ela não quer o Senhor contra ela. Ela quer a tua misericórdia, o teu perdão. Minha amiga, meu amigo, só depende de você. Se com a boca confessar e com o coração crer, Ele é fiel e justo para perdoar. Ele perdoa, Ele trata, Ele limpa para você dar frutos espirituais, para você ser testemunha dEle nesse mundo, para você ser um ganhador de almas no reino dEle. Vai, pede perdão, se humilha, tenha coragem para confessar, para fazer um voto e dizer: acabou. Se não tem força, confessa para Ele: eu não tenho força. Me ajude, fala para Ele: hoje eu quero de verdade. Me dá a alegria da salvação. É o Espírito Santo que testifica que você está perdoado, que nos alegra, que nos dá certeza da salvação. Hoje é noite de salvação, de restauração da alma, de alinharmos os ponteiros espirituais da nossa vida. Você já sabe de toda a verdade, você já conhece o que precisava conhecer, já está sendo incomodado com o que precisa largar. Se emprega hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Isso é isso que ele queria. É isso que o diabo não queria, a sua entrega. Mas ele perdeu mais uma vez. Sua vida é dele. Seu nome está voltando para o livro da vida. O Espírito Santo aviva o dom que há em ti. O Espírito de Deus faz a obra agora. Levante o corpo de Jesus. Assim ele foi levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso Deus nos valorizou, nos ama, nos compreende. Ele é tudo. Já não é mais um pedacinho de pão, mas o corpo de Cristo, para misturar no nosso e tornar o nosso saudável, só para servirmos a ti, Senhor, cheio de forças e vigor, como a do corpo de Jesus. Que maravilha! Levante o cálice da nova aliança. A sujeira pode estar grande, pode ser antiga, mas o que está na sua mão agora lava, remove e tira de nós toda a sujeira. Eis o sangue que purifica a igreja. Eis o sangue que lava o pecador. Eis o sangue que limpa o sincero, as mentes sujas a alma. Semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isso em memória de mim até que eu volte. Eu sei que o Senhor vai voltar. Eu sei que está perto. Todo dia eu penso nisso. Todo dia quando eu acordo durante o dia, quando eu vou dormir. Pai, me perdoa de todos os meus pecados. Pai, me perdoa, Pai. Não só dos meus pecados, mas daquilo que eu não faço que deveria fazer, que faço que não deveria fazer, do tempo que às vezes eu gasto como não deveria gastar. Perdoa minhas distrações, fraquezas, falhas, mas me purifica, nos purifica com teu sangue. Beba do sangue de Jesus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Ele está te lavando agora, te limpando, te tornando puro, porque Ele quer habitar em nós para sempre. Aleluia. Por isso que a glória é só tua. A honra, o louvor, o reconhecimento é tudo para ti. A Deus seja a glória. Aleluia. Como posso expressar o que fez Deus por mim e sem merecer? Deu seu sangue,
carmesim, carmesim. Nem as vozes de 1 milhão de anjos expressarão minha gratidão. Tudo o que sou, e o que quero ser, eu devo tudo a Ele. Levante as mãos e cante a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Toda a glória a Deus. Toda a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue salvou-me. Seu poder levantou-me. A Deus toda a glória pelo que fez por mim. Quero viver para Deus, e caminhar nos passos seus. E se alguma glória me chegar, entregarei ao meu Senhor, com seu sangue salvou-me. Seu poder levantou-me. A Deus toda a glória pelo que fez por mim. A Deus toda a glória. Cante forte a Deus. Toda a glória a Deus. Toda a glória pelo que fez por mim. Erga teus braços. Lembra de onde Ele te tirou? Lembra o quanto Ele te fez bem? Lembra dos livramentos? Lembra como você vivia? Às vezes você olha para o bispo, para o pastor, para o obreiro, para o levita. Você não sabe como nós vivíamos. Por isso que nós damos glórias a Deus, porque Ele nos libertou, tirou a confusão da nossa mente, a perturbação da nossa vida. Nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz. Pode dizer: eu te amo, eu te adoro, eu te reconheço, eu te dou glórias, eu te dou louvor. Isso pode adorá-lo. Ele merece a Ele toda a glória, todo louvor. Ah, minha amiga, meu amigo, entrega tudo a Ele, porque só Ele é merecedor. Só Ele é por causa dele que nós estamos aqui. É por Ele que nós viemos adorá-lo, glorificá-lo e queremos também santificá-lo. Sim, meu Senhor. Santificar foi o primeiro pedido do Senhor no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Queremos santificar o nome do nosso Deus, na nossa casa, no trabalho, no colégio, no dia a dia, nas ações, nas reações. Queremos santificar, queremos dar bom testemunho, queremos atrair as pessoas para ti. Queremos que as pessoas que convivem conosco vejam o Senhor em nós. Aleluia! Ó Santíssimo, maravilhoso Deus, receba a adoração do teu povo. Fique à vontade com seus olhos fechados, com o coração totalmente aberto e escancarado. Louve o teu Deus, exalte isso, Ele merece ser magnificado. O soberano, Ele não é só Deus, Ele é o único. Nesse mundo onde as pessoas avacalham com Ele, com o nome dEle, zombam, fazem piadas, brincam, nós reverenciamos, nós exaltamos e santificamos o teu nome. Ó maravilhoso Deus, fique à vontade. Se quiser baixar as mãos, se abaixe, mas não fique de boca fechada, não. Você acha que Ele te lavou para quê? Ele quer habitar em você, Ele quer te encher da presença dEle. Pode falar na língua dos anjos. Isso, seja fortalecido na força e no poder de Deus. Jesus, agora abraça o seu corpo e não diga nada. Por favor, faça silêncio. Você vai cantar assim: tu que estás assentado no trono, sempre reinando. O que estás assentado no trono, sempre reinando, sempre reinando. Soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, solte a voz e cante ao alma, Cristo, Filho, ó vem, chama Ele, Senhor Jesus, então subiremos, junto estaremos, no grande dia, em que tu virás, Alfa, ao Cristo, Filho, vem, ó vem, Senhor Jesus, bem baixinho, Alva, Cristo, que paz, meu Pai, Filho, ó vem, o Senhor prometeu vir, nós cremos na tua volta, estamos nos preparando todo dia, o Senhor não vai nos deixar desse mundo, meu Pai, Senhor Jesus, obrigado por essa noite, meu Pai, louvado seja o teu nome, quem crê diga amém, e graças a Deus, glorificar, exaltar essas palmas todas da mais fraca à mais forte, são todas para o Senhor, aspirar como um aroma, sua receba a nossa adoração, nosso louvor. Graças a Deus, se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. O que aprendemos hoje é simples, mas profundo. A vida é passageira e o tempo corre rápido. Cada dia que passa é uma oportunidade que Deus nos dá para escolher o caminho da fé.
abandonar o pecado e viver uma vida plena na presença de Ele. Não espere amanhã para fazer aquilo que Ele coloca em seu coração hoje. A salvação é um presente gratuito, mas precisa ser aceita com decisão e coragem. Leve essa reflexão para a sua vida. Reveja suas prioridades, fortaleça sua fé, busque a presença de Deus diariamente e não adiegue a Cristo. Lembre-se, cada momento é precioso, cada escolha importa e cada coração aberto a Deus é transformado. Não espere mais. Hoje é o dia da salvação.